Configurações, serviços. Vamos acessar no menu horizontal, opção Configurações, Geral, e vamos localizar o bloco Serviços. O primeiro bloco é referente aos códigos de conversão do Google, Facebook e Bing. Lembrando que esses códigos são scripts gerados pelos próprios sites. Então, se você cria um código de conversão, por exemplo, no Google, você pode inserir esse script. Quando você atualizar a informação, a nossa equipe técnica vai receber uma notificação com esse código. A gente vai analisar esse código, se ele não pode gerar nenhum problema, nenhum erro na sua plataforma, e a gente atualiza esse código, ok? Então, se você tem um código de conversão numa página de pedido, por exemplo, do Google, você pode estar utilizando ele para uma outra ferramenta, desde que seja um script que seja utilizado na página de pedido, ok? Porque aí, se você utilizar o do Google também, você pode colocar abaixo ou acima, desde que ele não cause interferência entre eles. Mas quando você postar o script, a nossa equipe ele dá uma analisada. Então, aqui dentre os códigos que a gente tem disponível, nós temos o primeiro código, que é uma meta de confirmação. Quando você cria uma conta no Google Webmaster Tools, por exemplo, ele precisa verificar se você é o proprietário da página. Então, ele vai gerar um código tipo meta tag e você insere nesse campo. Então, assim que a nossa equipe liberar esse código, ele já é visível no seu código fonte e o Google consegue verificar a propriedade da página. O próximo código, por exemplo, é o código do Google Analytics. Então ele funciona da seguinte forma: o Google Analytics ele é uma ferramenta muito poderosa para análise de resultado. Então você consegue visualizar as estatísticas por página, estatísticas gerais, padrão de visualização do seu cliente. Você tem até uma estatística que é em tempo real. Então ele é gratuito, ele está dentro do serviço Google. Se você tem uma conta Google para sua empresa, cria a conta do Analytics, ele vai gerar um script similar a esse, e esse script a gente adiciona nesse bloco. Se você estiver utilizando o HTTPS compartilhado, o ideal é que você crie uma conta do Google Analytics para o ambiente HTTP e um outro para o HTTPS. Assim você consegue monitorar as duas URLs, uma que vai ficar após o processo de identificação. Se você tem o Google Tag, então esse é bem interessante, que dentro do Google Tag você faz a gestão de todos os seus códigos. Então aqui você vai colocar um script apenas. Então você cria esse script do Google Tag, cola nesse local e ele vai gerir o seu código de conversão, o seu código do Analytics, ele faz toda essa gestão para você. É bem mais simplificado. Por exemplo, se você estiver utilizando fazendo uma campanha com Facebook e quiser analisar as conversões, você consegue gerar um pixel no Facebook, ok? Então você gerando esse pixel, esse código, a gente coloca nesse campo, você coloca nesse campo e você consegue monitorar o resultado. O mesmo para os demais campos, como consulta, conversão do Google AdWords. O de consulta, por exemplo, é uma conversão quando você tem um produto que está no modelo sob consulta e o cliente manda um e-mail, então ele registraria essa conversão. O mesmo para a página Fale Conosco, conversão de cadastro, conversão de venda. Na conversão de venda, você consegue gerar o script por forma de pagamento. Então, se você quiser saber quantas vendas foram realizadas com boleto Itaú, por exemplo, você gera o seu código de conversão de venda e ele insere aqui nesse local. Então, a gente tem código de conversão de venda para cada opção de pagamento, ou você utiliza só um código de conversão lá na página do comprovante, ok? Nós temos também esse código de conversão, que ele funciona, na verdade é um código de conversão de pagamento. Então, quando o cliente clica para acessar a página do pagamento, por exemplo, do boleto, ele clica para emitir o boleto, o sistema vai carregar esse script do Google. E esse script, ele vai enviar dois códigos, que seria o código do Google e o SKU, ok? Então, você vai gerar esses dados na sua conta. Você gerando esses dados, você pode configurar para cada opção de pagamento, ok? Então, esses são os códigos de conversão.
Então você pode gerar esses scripts gerado pela ferramenta e acompanhar por aqui. A gente tem integrado na loja duas ferramentas que são muito interessantes, que são o F-Control e o ClearSale. Para que servem essas ferramentas? Hoje, um problema muito grave que tem no comércio eletrônico que chama-se chargeback. Chargeback é quando um cliente entra na sua loja, ele faz uma compra, paga com cartão de crédito. Vamos supor que você tem o Cielo integrado, por exemplo. Então o cliente paga com o Cielo, escolhe Mastercard e depois de 2 meses o dono do cartão não reconhece a compra, diz que não foi ele que comprou. Então aquele cartão ele pode ter sido clonado, por exemplo, ou algum familiar usou esse cartão e ele não sabe. Então por esse motivo ele não reconhece a compra. E nesses casos o risco do lojista é muito grande. Então a operadora vai lá simplesmente e estorna o valor da conta do lojista. Então hoje tem algumas alternativas, tem clientes que usam, por exemplo, o Moip ou o PagSeguro, que esses operadores de pagamento fazem análise de risco. Só que caso você queira utilizar a operadora de cartão direto, além da taxa ser menor, a forma de você parcelar, você não tem um custo tão alto como um operador de pagamento, você pode estar utilizando essas ferramentas de análise de risco. No caso, a gente tem duas que são muito conhecidas. A F-Control, que é do grupo Buscapé, é uma excelente ferramenta. Ela é utilizada em muitas lojas virtuais. Então, quando o cliente faz um pedido, aqui na sua administração, a gente vai acessar a sua área de pedidos. Por exemplo, aqui a gente tem um pedido, ok? Então ele vai aparecer o botão do F-Control. Se você clicar, ele vai mostrar um score de risco. Por que clicar e não exibir logo o score de risco? Porque ele cobra uma consulta cada vez que exibe o ícone de score. Então a gente faz com que você possa escolher se você quer consultar ou não. O mesmo caso por ClearSale, ok? Então ele fica na página do pedido novo. Então quando você clica aqui, por exemplo, ele vai para o score de risco e você tem a opção de fazer uma consulta. Fazendo essa consulta, você paga por consulta por F-Control, o mesmo por ClearSale. Você paga por consulta e ele vai te dar um perfil daquele usuário. Então você consegue identificar se ele já está fazendo outras compras em outras lojas, se existe um nível de risco para aquele cliente. No caso, o F-Control ele não vai te garantir a venda, mas ele te dá uma segurança maior em você entregar. Agora, se o cara fez um cadastro novo e está começando a aplicar fraude por você, por exemplo, fica bem mais difícil de detectar. Aí nesse caso a gente tem o ClearSale, que é uma ferramenta muito legal, que além da análise de risco, eles têm um serviço que ele garante o chargeback. Você tem uma consulta diferenciada, você paga um valor maior nessa consulta e eles garantem chargeback de até R$ 2.500 por pedido. Isso vai tirar uma tranquilidade muito grande. Então esse é uma opção muito boa também para você entrar em contato. Então você contacta as respectivas empresas, faz a afiliação com eles e a loja já está pré-integrada. Então bastando inserir a senha no caso do F-Control e a chave de integração no caso do ClearSale no modelo Start. Então esses são os operadores de análise de risco. Se você vai trabalhar com operador de pagamento e você vai assumir o risco, é indispensável que você tenha. Se você vai trabalhar com a operadora direto, por exemplo a Cielo, é indispensável que você tenha, porque você vai ter risco na operação. Tem segmentos que o risco é menor, tem segmentos que o risco é muito grande. Então o ideal é que você trabalhe com uma ferramenta dessa para que o seu negócio tenha maior tranquilidade, ok? A gente tem o próximo bloco, que é o EBIT. O EBIT é uma das ferramentas mais conhecidas de análise e opinião de lojas virtuais. Então, ela tem muita credibilidade, o caso do EBIT. Então, se o cliente faz um pedido na sua loja, por exemplo, ele pode clicar no banner do EBIT e analisar a sua loja. Então, se ele gostou da sua loja virtual, ele vai deixar uma avaliação e você vai ganhar um score. Então, à medida que você ganha votos e a sua avaliação é boa, você vai ganhando selos de credibilidade. Isso faz com que um cliente que vai acessar a sua loja, ele veja que você tem aquele selo, ele tenha mais segurança em fazer a compra. Então o EBIT é bem interessante. Você pode estar colocando no início ou quando a sua loja já tiver um fluxo maior.
após fazer a contratação do EBIT, basta colar aqui os códigos que eles enviam, atualizar, a ferramenta já vai mostrar o íconezinho do EBIT no rodapé, ok? E um banner na página comprovante do pedido. O próximo bloco é o site blindado. O site blindado é uma empresa que ele fornece uma espécie de selo de autenticidade da sua loja virtual. Esse selo ele mostra que a sua loja é segura e não tem falha de segurança. Como que ele consegue atestar isso? Através desse selo possui um script. Esse script ele possibilita que a ferramenta do site blindado faça um scan dentro da loja virtual a fim de verificar risco de segurança. Se ele localizar uma falha de segurança, uma falha no servidor, ele notifica o dono do certificado, no caso o cliente que contratou, e assim o cliente pode solicitar à plataforma que verifique as falhas. Então ele agrega valor na sua loja virtual. Você paga uma mensalidade pelo selo e você pagando essa mensalidade você tem o direito de exibir. Você não pode simplesmente copiar um selo, site blindado, ou seja outro qual for, e colocar na sua loja virtual. Isso não é permitido. Você precisa contratar a empresa, pagar a mensalidade e inserir o código dele aqui, ok? Então, ao inserir o código, você possui uma div. Aqui, quem trabalha com folha de estilo, com código HTML, entende um pouco melhor do que se trata. Mas você consegue posicionar o selo no topo da sua loja, por exemplo, customizando essa div. Aqui você vai inserir o código para exibir no rodapé. E aqui você tem a possibilidade de inserir as imagens em alguns outros locais. Por exemplo, no carrinho de compras, na página detalhes do produto. Então são locais que o cliente ele pode ter uma sensação de segurança maior ao visualizar esse selo. Então é um serviço que você deve contratar direto com a empresa site blindado. Nesse bloco a gente vai verificar configurações de SMS. No tutorial anterior a gente viu que a gente consegue configurar mensagens diferentes para ser enviado por SMS. Nesse caso, você precisa comprar os créditos na empresa ByJG. Então você faz um cadastro, você coloca os seus créditos e quando o sistema local identificar que o cliente possui um celular, ele envia um SMS de acordo com a sua configuração. Então aqui você, lojista, pode receber mensagens quando o cliente envia uma mensagem no contato, quando o cliente se cadastra, quando ele inicia um orçamento, quando ele fecha um pedido, por exemplo, quando ele envia uma mensagem no sob consulta, ou avise-me quando chegar, ou quando faz uma pergunta. E o cliente pode receber uma mensagem quando ele conclui um pedido, quando ele recebe uma resposta de um contato, quando o pedido dele altera o nível de novo para confirmado, de confirmado para entrega, por exemplo, quando ele tem uma confirmação de recebimento, quando ele recebe o cupom de desconto ou uma resposta a uma pergunta. Então o cliente recebe em alguns níveis e o administrador em outro. Então uma vez você colocando o crédito e configurando a sua conta com seu usuário e senha, você consegue utilizar esse serviço de SMS. O próximo bloco, ele é o bloco de script, é script do tipo JS, que é JavaScript. Então, é possível que seja inserido em sua loja virtual códigos de script para executar serviços, alguns tipos de serviços. Por exemplo, você vai contratar uma ferramenta de atendimento online. Então, a ferramenta de atendimento online, ele vai fornecer um script que você vai inserir no código-fonte da sua loja. Então, você vai pegar esse script e vai inserir aqui no código. Quando você atualizar, a nossa equipe técnica vai receber a notificação, vai analisar o conteúdo desse script e se ele não for prejudicial para a plataforma, ele vai liberar esse script. Então você pode ter um script específico para o topo da loja, um para o menu da direita ou da esquerda e também para a área inferior da sua loja virtual. Então se houver necessidade de script e você não sabe como utilizar, você pode criar um chamado para nós também. O último bloco é o Bonus Box. O Bonus Box é um serviço de uma empresa que oferece, por exemplo, a possibilidade do cliente fazer um pedido na sua loja e acumular um bônus na conta dele. E esse bônus ele pode utilizar depois, ele pode trocar por prêmios, enfim. Você contrata a empresa Bonus Box, ele vai gerar um script e você vai poder usar esse script na sua loja virtual, ok? Então, esse é o bloco de serviços. A gente finaliza aqui esse bloco.